Olá, começa aqui mais um Fala Real. Estamos dando continuidade a um tema maravilhoso, eu aqui, o Afonso, junto com a Renata. Estamos, eu diria que assim, absorvendo tanta informação, tanto amor, tanta cultura de um tema tão relevante que é família e amor, de um casal maravilhoso que aqui está. Mas antes de falar sobre o tema desse episódio, dá o seu like, curte o nosso canal. Rê, conta um pouco como é que você está. Peraí, deixa eu dar uma banada que o negócio tá bravo aqui. É uma série, né? Sim, é uma série. Sim, é uma minissérie. É uma minissérie, assim, incrível e engraçado, porque assim, eu nunca tinha visto uma minissérie de videocasts. A gente lançou isso, gente. Olha aí, maravilhoso. A gente é incrível. É que o tema é relevante. Mas tá muito legal. O tema, ele é profundo. Mas de uma forma didática e cada um entende quando quer, no tempo que quer e como conseguir. Deixa pra ele. Tá mal. É a idade já. É a vida, assim. Bom, vou falar deles, que eu tô apaixonada. Você vai fazer de novo? Vou falar de novo. De novo. É porque essa garota, essa mulher de influência, ela me conquistou no primeiro dia que eu a conheci. Ela sabe que é verdade. Então, primeiro veio o Ronan antes. Fazer toda uma triagem. Fez o teste. Oi. Não, se você já assistiu o episódio 3, você vai entender bem. Ele aprendeu, você viu? Fez o teste. Falou, tá aprovada, vou passar pra ela. Isso. E aí, eu tô aqui, graças a Deus, aprovada, entendeu? Privilegiada, porque eu também tô me sentindo escolhida. É isso, você é. E agora, a gente vai fazer mais um episódio, continuar falando de família e de amor genuíno, com Ellen Monstro e Ronan Garcia. Obrigada, maravilhosa. Já estamos em casa. Já estamos. Total. E no episódio passado, certo, né, nós começamos a falar das mulheres de influência, Sim. que é um projeto maravilhoso, que vocês vão contar tudo dele. Mas antes disso, o casal do Tocantins veio para São Paulo. E eu quero saber como, por quê, como é que foi isso? Exato. Eu conto? Conta os dois. Vamos falar juntos? Conta os dois, Porque tem a parte aqui dele, tudo complementa, não é? Você é tão legal, porque assim, só um parênteses. A Ellen vem com a parte toda romântica, né? Daqui a pouco o Ronan, só um parênteses. Aí ele vem com uma coisa sempre engraçada, muito bom o detalhe dele. Então, assim, começa a contar e o Ronan vai dando no pincelada. Ótimo. Então, como tem esse relacionamento com Deus, quando foi na época da pandemia, a gente começou a mover, e não foi só comigo. Existem outras vidas na Terra que também começou. E se vocês observarem na própria vida de vocês também, no meio, aconteceu algo aqui. Não foi assim do nada. O que a pandemia nos provou? Quem tem o poder de tudo? É Deus. Não temos poder de nada. E o que ele fez também na pandemia? Ele pegou justamente vários casais que estavam desalinhados, famílias desestruturadas, e obrigaram eles a conviver. Olha que coisa! A saírem do automático. Só que quando uma família não é estruturada, e eles não se olham mais nos olhos, eles não convivem mais, o que eles perceberam nesse período? Eu não te conheço. Eu não me conheço. Não sei nem por que eu estou com você. E a pandemia fez perder algumas pessoas, e eu estou repensando sobre a vida. E aí o que aconteceu? Uma bagunça total. Vários divórcios, mais do que já é o natural. Sim. E as pessoas começaram a entender, e aí veio um monte de pessoas, inclusive, falando sobre Deus. Porque as pessoas ficaram muito vulneráveis, carentes, as pessoas são carentes. E aí pessoas que aí onde nós temos essa sensibilidade, né, Renato? Que a gente sente com o coração, e vocês também sentem com o coração, e a gente percebe as pessoas que são reais. A gente consegue olhar no olho, a gente consegue sentir o coração dela. Verdade. E aí aconteceu o quê? Um monte de personagens. Pessoas usando, falando, e para quê? O faturar. E aí começa mais essa roda novamente. O que Deus fez? Ele começou a levantar as pessoas de verdade. Pessoas que viveram no secreto, como foi o meu caso. Eu nunca, assim, eu já tinha prometido lá aos 9 anos, quando ele me chamou e falou que eu iria viver uma missão para minha família, para mim, né, aquela coisa, e queria demonstrar isso para o mundo, ele me colocou isso nesse sentido. Mas o mundo para mim, em Araguaína já era um mundo. Se você conviver e você for um exemplo
na sua família e outras pessoas que você convive, você já está fazendo a diferença no mundo. Você não precisa de um palco para fazer realmente da sua vida um espetáculo. A sua vida já é um espetáculo. Então, o que aconteceu? Ele começou a me incomodar. O que foi o incômodo? O mesmo incômodo quando eu estava lá nos meus 16 anos, que era o momento de realmente já dar um passo, uma decisão que era ter a minha segunda aliança, que era com meu marido, que era o chegado momento. Então foi o quê? Minha terceira aliança, que é com mulheres de influência. Só que não foi assim do nada. Eu estava envolvida há 2 anos atrás, antes de acontecer isso, com uma startup de turismo, porque eu já estava migrando da advocacia para uma questão que eu gostava muito de turismo, organização e tudo. E estava querendo empreender. Tá. E aí, o que acontece? Só que eu não sentia que era isso. E para mim sempre tem que ter o quê? Algo atrás que é uma missão. Que vida? O que eu estou deixando aqui? Não era o dinheiro, mas eu tenho que gostar de estar fazendo aquilo ali. E meus filhos já estavam crescendo. Tá. E aí, então, eu já trabalhava, fazia tudo mais. Só que eu falava, nossa, chegou um momento na minha fase, eu senti isso no coração. E eu fui buscar. E o Ronan me deu um total apoio, sempre me acompanhou e tudo, incrível. E nós já estávamos nos ajustando também. O nosso casamento já estava mais alinhado. Aquilo que ele me falava que o Ronan não estava pronto antes para sentar em algumas mesas, ele colocou que ele já estava pronto. E já estava sendo natural, já estava sendo fluida as nossas conversas. Porque quando eu tinha aquela questão da imaturidade lá atrás, eu queria conversar. Só que ele, nas emoções dele, ele não queria diálogo. E era mais complicado. Então, entende que a gente tem um processo para amadurecer e passamos por um monte de situações. Uhum. Então, quando a nossa vida, até realmente colocar cada pessoa no seu lugar, eu também tinha conseguido nesses 15 anos colocar cada pessoinha no seu lugar. Sabe assim, tá tudo bem, não quer, fica aqui. Opa, você aqui e minha família sendo o quê? Porque a época da pandemia para nós foi uma bênção. Nós convivíamos em família. Foi incrível pra nós. Super tranquilo. Porque pra nós a gente é uma família incrível. Não mudou nada, pelo contrário, foi uma bênção. E nós convivíamos, tínhamos mais tempo ainda de qualidade juntos e foi maravilhoso. E sabíamos que estávamos blindados. O mundo lá fora sendo um caos e a gente numa paz incrível. Só que começou um incômodo no meu coração. Um incômodo. Eu falei, bom, deixa eu checar o que é isso. Porque assim, quando você olha ao redor, não tem nada. Ele me deu um sinal de nada. O que ele tá querendo? E ele começou a falar muito forte pra mim, que existiam pessoas, isso foi uns 2 meses em oração, olhando, porque eu fui buscando os sinais, querendo entender o que está acontecendo, porque é o futuro, é uma visão de algo, era uma mudança de fase que ele estava colocando. Ele colocava pra mim que, ele deixou muito claro, você vai encerrar um ciclo, você vai fechar um livro da sua coletânea, fechar mesmo, dar ponto final. E tem histórias que precisam dar pontos finais. Sim. Essas histórias precisam ter esses pontos finais. E aí o que acontece? Mas quem tem que fazer? Sou eu. Agora que história? Como assim? Aí eu olhava e tudo. E ele me mostrando um futuro. Ele começou, e teve até uma minissérie da Michelle Obama. Ela indo como mulher, ela tocando vidas de mulheres. Porque ela é uma mulher que realmente nos representa. Ela é. Incrível. E eu vi ela fazer, ela lançou um livro e ela fez uma volta ao mundo e tudo lá, nos Estados Unidos mesmo, em alguns lugares, e tocava essas mulheres, sabe? E eu comecei a chorar. Como assim? E eu, muito difícil de chorar. Nossa, eu choro. Sério? Aham, eu choro. Hoje, nesses 3 anos, demais, né? Por favor. Eu chorava, assim, agora eu choro. Mas era mais difícil, entende? Quando você já vai conseguindo ressignificar suas emoções, pra você chegar num desespero desse é mais difícil, entendeu? Tá. Então, assim, você não fica com qualquer coisinha, não sei o quê, entendeu? Enfim. E aí eu fiquei, nossa, mas era aquele choro quando o Espírito Santo te toca? Sei. Sabe? De emoção. De emoção mesmo. Agora, tá, por quê? Porque eu não tenho esse negócio, sou fã. Não tenho essa questão, entendeu? Com ninguém. É só Deus, eu e Deus e ponto. Então, o que acontece? Mas eu vi a comoção das mulheres. E aquilo é o que me tocou, porque eu já vivia a minha vida dessa forma. Eu sempre convivi com mulheres de ajudar realmente. O que eu estou fazendo, mulheres de influência, unindo e formando esse lugar e unindo outras mulheres, eu já fazia isso naturalmente. Eu tenho um prazer. Eu deixava, inclusive, de atender um cliente, remarcava, organizava, para poder, aquela minha amiga estava precisando, a gente ter um café e ser uma cura ali para ela. A gente ter uma troca, escutar, mostrar, levar um pouco de luz e sabedoria e de condução para ela conduzir no casamento. Então, quando ele começou tudo isso, entenda, um monte de coisa, e meu coração inquieto, mas eu me movendo. Tá, tô olhando para as coisas, o que é, tal.
E ele veio falando com mensagens e usou pessoas distintas ainda mais. Olha, começando já a pandemia ali, que as pessoas não estavam mais se comunicando, né? Só pelo telefone, enfim. Ele começou a falar, você vai precisar de pessoas. Só que ele não me mostrava as pessoas ao meu redor. Eu, tô pronta, eu sou daquela assim, se ele me deu um comando, eu vou fazer. Entendeu? Doa que doer. A gente já percebeu. É, né? Eu tinha notado. Você notou? Gente, nossa. Então, assim, quando ele me mostrou, ele falou assim, vão ter pessoas. Só que eu achava que essas pessoas iriam para Araguaína. Você não foi lá no LinkedIn, nada? Nada. Não. Eu achava que iriam para Araguaína. E ele me mostrava que eram as Tá pessoas... falando do ano da pandemia? Do ano da 2020? pandemia, Exatamente. 2020, quando tava nesse incômodo ali no Araguaína é a comecinho, cidade Araguaína. natal nossa, no estado do Tocantins. Tá. Isso. E aí eu peguei, aí eu falei, tá, porque eu precisava dessas pessoas, porque para essa grande coisa que ele tava me mostrando. E aí o que ele me mostrava, uma das mensagens? Você vai se tornar uma empreendedora, e ele me mostrava. Pessoas a serem tocadas. Isso, mas assim, ele me mostrava que inclusive, porque assim, as pessoas te respeitam se você tiver o quê? Poder. Mas sucesso terreno. Ah, O que sim, é o sucesso poder. terreno? Dinheiro. É o que você faz e dinheiro. É. Entende? Que gera poder. Você faz o que É? você tem, né? O que você faz. Aí, só que pra mim, que eu busco sucesso espiritual, não tô nem aí pra essa questão. Meu sucesso espiritual é viver a minha missão. Se a minha missão, ele tem algo maior, por isso que são as vidas, ok, nós vamos fazer. E é maravilhoso, não tem problema nenhum. E lembra que eu falo da minha essência, da abundância? É o que nós merecemos. Só que ele me mostrou que tinha essa questão. E eu falei, bom, é startup, beleza. Ele falou, você vai se tornar uma empreendedora. Olha só, ele já estava me contando os capítulos da minha vida. Quando você se tornar essa empreendedora, aí depois você vai... Aí eu sentia, né? Eu não estava entendendo ainda. Mas ele me mostrava as mulheres. Só que eu não entendia, porque ele me mostrava as mulheres, eu achava que era a minha quarta missão, vamos dizer assim. Tipo lá, a terceira missão, né? Porque a primeira foi a família, aí a segunda viria essa daí, e depois viria a terceira, que seria com mulheres, que sabe aquele hobby? Tipo assim, eu sento, eu banco, eu faço tudo. É isso que eu sempre fiz. Eu achava que era isso. Ok. E achava que o turismo que via e que essa startup iria se transformar no mundo e eu iria ter experiência. Assim como eu quis formar a família, que ele me falou que era para formar a família, eu não tinha que viver uma jornada para ser uma mulher sábia. Para ser uma empreendedora e entender a dor delas, eu tinha que se tornar uma empreendedora. Sim. Entende? Porque advogado é liberal. Agora, empreender é outra coisa. Não é? Ser uma empresária é outra coisa. É bem diferente. É outro mundo, outro nicho. Tá bom, e eu tinha que viver isso e conciliar a família. Era o que ele mais me falava. Você vai se tornar esta mulher, porque agora você já tem a sua família e você vai conciliar isso e mostrar para elas que é possível. Que é possível conciliar os dois. Porque você também veio vivendo isso como advogada. Você soube conciliar com outras mulheres também que vivem outras coisas e elas não conseguem. Agora você vai para um nível mais profundo. Que é ser empresária, se tornar uma empresária e ainda conciliar a sua família. E aí, o que aconteceu? Quando ele me mostrou essas pessoas, eu digo, tá. Comecei a oração, tudo. E ele começou a me levantar algumas pessoas, algumas histórias que eu tinha que colocar ponto final. Porque ele me mostrava uma abundância incrível nessa fase. E há uns 2 anos... Sobre a minha vida, sempre existiu profecias. E aí, sempre outras pessoas chegavam e tal. Mas eu achava sempre que estava sobre a vida do Ronan. Porque ele que provia. Ele que trabalhava mais assim. E ele poderia, racionalmente, na Terra, faturar realmente milhões do que eu estava ali com a minha família, ganhando ali aquela coisa dos R$1.000, né? Né? Aquela questão ali como advogada que não é tanta coisa. Enfim, e focada naquilo. Como? Aí, o que aconteceu? Ele pegou e disse assim... Aí ele começou, você vai ter e você precisa ir para esta outra vida, encerrando ciclos e deixando pessoas, inclusive. Uau! Eu precisava deixar pessoas. Pessoas que não poderiam estar comigo neste outro processo. Porque elas não iriam somar comigo. E o que eu pude fazer na vida delas já aqui, já tinha feito. E iam ser pessoas reais. Deus já estava vendo tudo de difícil que nós iríamos passar aqui. A mudança era grande. Era grande. Não imaginávamos que era tanta. Mas era. E ele já sabe. Então ele estava me preparando, inclusive. E nos preparando. E aí, como nós já estávamos alinhados, eu alinhava muito com o Ronan. Tanto que eu já falei, olha, o que eu fiz pra você, dessa sua gestão emocional e tudo mais, eu fiz até aqui. Eu não tenho mais sanidade. Por isso que hoje o Ronan, ele ora em cima de mim. Porque ele antes, ele vinha pro front. Ele sempre me trazia problemas. E eu não resolvo mais seus problemas. Eu estou numa fase que Deus me disse que agora você vai me ajudar.
E não é resolver os meus problemas, é não me dar problema. Se você não me der problema, já facilita muito. Entendeu? E o que ele fez? Já te agradeço. Mas e o que ele fez? Ele ainda tem despertado no Ronan um lado espiritual e ainda algo que ele não imaginava, e nem eu imaginava, que o Ronan tem inclusive esse poder dessa oração sobre mim. Entende? Então, e que precisaria muito disso, de viver isso. Então, entenda que ele estava organizando todo mundo para poder viver isso. Então, quando nós chegamos nessa questão, aí eu fui... Então tá, aí voltamos. Aí pegou, ele falou dessas pessoas que existiam e tal, beleza. Aí eu peguei, mas eu achava que era Araguaína que elas viriam. E aí eu comecei a preparar o quê? O terreno. O que é o terreno? Deixa eu dar ponto final nas coisas. Ok, vou fazer minha parte. Enquanto isso, você vai me revelando algumas coisas. Eu comecei a dar pontos finais. Inclusive, liberei muitos perdões. Isso. Eu liberei muitos perdões para diversas vezes, para várias pessoas e para uma pessoa diversas vezes. Tá. E essa história que já estava descansando, já tinha 2 anos, estava tranquila, ele falou, não, querida, você vai ter que ir lá. Não, querida. Você vai ter que ir lá. Digo, Deus, mas tá tudo certo. Já perdoei, a pessoa já tá lá vivendo a vida, não sei o quê. E ela tava no pior momento da vida. Ele falou, não. Você vai lá. Eu sei como tem que tratar cada filho e você vai ser usado na vida dela e ela também vai ser na sua, e virou aquela coisa. Uau. Mexer num vespeiro. Imagina. Tive que ir fazer. E fazer o quê? Para receber a resposta que há 18 anos... Se ele falar, ela vai eu vou mesmo. E esse daqui? Não. Eu digo, vou sim. Eu obedeço a ele, não sei o quê, e nós vamos fazer. Te vira. Pode sair agora desse lugar. Porque é aquele lugar neutro. Não. Não tem lugar neutro mais. Que não é nem sobre você. Nós vamos fazer. E aí começamos. Só que daquela ali, gerou para outras pessoas que nem imaginávamos. E por que ele fez isso? Para que todo mundo pudesse tirar as suas máscaras e se revelarem. Para entender o que estava acontecendo ao nosso redor. Certo. Mas entenda, e nesse processo todo, ele já estava falando comigo há muito tempo. Só que assim, eu já passei por situações que eu poderia ter saído de lá há muito tempo. Entende? Logo começou o vexame, o chameiro, né, de coisas, muita coisa. Eu poderia... Beijo, fui. Beijo, tchau, né? Não. Eu já estava controlado. Por mais que, levantou aqui, tal, mas eu já conseguia colocar cada um no seu lugar. E estava tudo bem. Só que ele não deixou. Foi ficando, e aí ele com ainda aquele incômodo. E aí eu, ok. Aí eu peguei, aí um dia, eu fui lá, quando deu esse primeiro passo, que aí essa pessoa conversou comigo, e pela primeira vez em 18 anos ela disse o motivo, porque ela nunca tinha dito o motivo do porquê, né, de realmente, né, assim, ter essa questão, enfim, levantar isso. Ela quase me destruiu como mulher e ainda a minha família. Então, assim, é algo realmente... Você foi lá para resolver mesmo. Para resolver. E era uma situação que ela estava... Uma das piores situações da vida, mas Deus, ele pega a pessoa quando ela está bem vulnerável. Que a crista está bem baixa, não é? E aí ele faz para poder ir lá. Mas pra gente acolher com amor também, só que ser justo. Para ele falar, olha, lembra dessa filha aqui? É isso aí. É isso que acontece. O que você faz aqui é a lei do retorno. Vai retornar para você. E que retornou para ela, inclusive até depois, falei para Deus, eu digo, nossa Deus, eu pedi misericórdia por ela, porque, né, compaixão. Mas ela fez isso. E era um projeto, olha só, um sonho de Deus que ela quase destruiu e que está salvando vidas há muito tempo. E ainda a nossa vida. Você entende que com as coisas de Deus e as pessoas dele que estão se levantando, não brinque com isso. Não mexa. Não mexa. Finja demência. Se você não gosta da fulaninha, se você... é sobre isso, né? Se você não gosta de alguém, se você não compreende isso, é melhor você não mexer. Você deleta. Nem segue essa pessoa. Pra nem você desejar alguma coisa, porque vai voltar pra você 1000 vezes. Porque aquela pessoa, ela só tem amor. E ela está se levantando, inclusive, para poder ser amor na sua vida. E você que não quer. A minha manicure, ela fala assim, ó. Nem que seja só por egoísmo, faça o bem. Porque vai voltar para você. Boa. Aí eu falo a
verdade. Mas é. Se tem a lei do retorno, volta tudo, bem ou mal, né? Bem ou mal, justo. Então, se Vamos fizer ser só amor, bem, não é? isso aí. Então, o que aconteceu? E aí, tendo tudo isso, e aí a gente pegou, ok, iniciei o processo eu já tinha perdoado, mas assim, a gente esclareceu ali e tal, beleza, ela me falou um porquê, e eu fiquei, nossa, e se você vê, ó, imaturidade por ciúmes, o que é isso? A pessoa já, né, mas pra você ver o que é o ser humano, e eu sinto a essência dela sempre foi boa, e vejo que Deus gostaria muito de usá-la também, só que ela decidiu não viver o chamado de Deus. Isso, ela optou por não. Você Escolhas, entende? né? São escolhas. E aí tem as consequências que são Exato. terríveis, né? Mas enfim. Aí quando começou tudo Mas isso... peraí, até aí você não tinha consciência de mudar. De vir Não, pra São Paulo. mas estava ainda com incômodo. Tava incômodo. Um incômodo. E, Tudo mas isso continuou incômodo. continuou incômodo. Não resolveu. Não resolveu. E quando foi incômodo. nessa noite, nós rodamos mais de 300 quilômetros pra ir e mais 300 e poucos Pra quilômetros pra resolver voltar essa no pendência. mesmo Você dia. achou que Pra incomodava resolver. isso? Pra ter É, essa conversa. imaginei. Eu digo, Tá. nossa, às vezes vai ser isso aí pra eu colocar um ponto final. E tô esperando a bênção para as pessoas virem e a gente Entendeu? começar uma startup aqui. Eu já tava conversando com gente de São Paulo Tá. pra startup, Você já tinha até uma enfim, já sócia. tinha uma sócia, enfim. Tá. Aí pegou, mas assim, não imaginava nunca de sair, mesmo com tudo acontecendo. Meu Deus, já tinha passado por coisas piores, por favor. Enfim. Eu amo, por favor. Vou, Por se favor. toque, tipo. E aí tá. Quando chegou, eu voltei. Aham. Quando eu voltei pra minha cidade, de madrugada, o Ronan foi dormir. Aí agora você vai entrar. Ronan, você vai compartilhar. O Ronan tava dormindo. E o Ronan, minha filha, pra acordar, ele não acorda não. Tá. Dorme mesmo. E eu estava aí eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, que é isso? Fui lá, já fiz tudo que o Senhor queria. Já conversei, já fiz não sei o quê, já ajeitei não sei o quê. Nanana. Que é isso? Já tem 2 meses, eu já estava entrando em desespero, porque é maravilhoso você sentir paz no coração. E eu falava, o que é que tá aqui? O que é isso? Eu não tô entendendo. E aí comecei a chorar em desespero, porque eu não sabia mais o que fazer. Tá. E eu olhava pra tudo, o que eu tenho que fazer? Porque eu não tenho medo. Se eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não interessa, entendeu? Verdade, amor. Vou falar com quem quiser, quem ele mandar, eu vou fazer. Certo. Ótimo. Aí o Ronan pega, acorda. Ele despertou o Ronan. E eu choro calada, tá? Mas ele despertou o Ronan. Aí o Ronan... Mais uma vez eu fui usado. E nessa hora, hoje a gente consegue ter muita clareza disso e tudo mais. Nessa noite, eu dormindo, e eu realmente tenho um sono muito pesado. E tinha rodado, e eu dirigi, né? Então, eu dirijo o dia Tava inteiro, cansado. né? Pra ir e pra voltar. Chegamos de madrugada, né? Sim. mano? E aí fui dormir. Aí Deus me acorda de madrugada e já estávamos vivendo todo aquele processo dessa angústia dela. E aí, de novo, né? Aquela coisa que você falou no episódio anterior, né? Eu fico assim, Sim. querendo pôr no colo, tentando saber, tentando ajudar. O que é que eu faço? Lá em casa até brinco com os meninos quando estão doentes. Abraça o papai, passa pro papai que o papai é forte. Eu brinco com eles assim, é esse meu instinto, né? E eu, meu Deus, mas o que é isso? Já fomos e tal e tal. Aí sentei do lado dela, de madrugada, e ela chorando. E a gente tentando saber, e tentando acolher ali, acalentar ela e tudo mais. Não sei por que razão, numa hora lá, eu já tentei lembrar isso diversas vezes, não consigo lembrar Ele falou do nada. O que foi que me levou? fez eu falar o que eu vou dizer Não aqui? consegue lembrar. Não lembro, de jeito nenhum. Eu só lembro da cena, ela estava de cabeça baixa, nós estávamos no sofá da sala, na sala de TV, lá em Tocantins, e ela de cabeça baixa chorando. E eu, então vamos embora daqui. Ou você quer ir embora? Você quer ir embora? Quando ele falou isso... Algo que não estava na pauta, não Não, estava tipo na assim, o que tem conversa. como assim? Vocês Por nunca favor, falaram ele deveria ter me não. chamado pra ir embora antes, não era Isso há não tinha- quase 15 não anos tinha atrás. Conversa. Nós estávamos vivendo a melhor fase da nossa vida em todos os sentidos. É. Em todos os sentidos. Alinhamento do casamento. Tudo. A minha mudança, a minha evolução. Pessoal. Profissional. Reconhecido na cidade. Tudo. Ela estava aí encaminhando para o empreendedorismo, algo que ela estava fazendo. A Os gente estava meninos já bem junto, os meninos estavam alinhados, ótimos, não tinha grandinhos, problema ai. de saúde, não A foi gente amava desonra. fomentar isso. Não foi desonra, não Tá. teve problema Nada. nenhum. Zero problema. E numa pandemia, E não no é? meio da pandemia.
quando eu falei isso, No meio da pandemia. Você mudar. isso foi em maio, Da amor. pandemia. Foi em Isso foi junho, mais em ou junho menos. de 2020. Então tava no ápice ali da pandemia, porque a pandemia começou em março. Ninguém nem sabia o que ia acontecer, né? Não, É, ninguém tinha justo. noção nenhuma. Há 3 meses passou. Quando eu falei Primeira isso, conversa. Renata e Afonso, quando eu falei isso, a Ellen levantou o rosto, Quando ele falou Era assim, isso. ela enxugou a lágrima e eu vi Que era nela, eu vi o semblante dela mudar. Mudança, né? Então E eu não essa entendi. frase, Aí eu fiquei assim, não. frase, você quer ir embora daqui? Ela entendeu que era ir embora daqui, de lá. Ela só me fez uma pergunta naquela noite. Goiânia ou São Paulo? eu tava preferindo Gente, Goiânia, Ela não falou, é porque eu amo ela- Goiânia. Ela falou, e a gente adora Oh, Deus, Goiânia. amo É Goiânia. próximo de Tocantins, é estado vizinho, a gente Ai, conhece. maravilhoso, Tem as parentes lá, tem pessoas, Você pessoas. perguntou, comida. Goiânia. Não, ela perguntou. Eu falei, então você quer ir embora daqui? Aí ela levantou, enxugou a lágrima, eu vi que ela mudou, ficou mais animadinha ali e tal. E ela perguntou isso na mesma hora, no mesmo dia. Goiânia ou São Paulo? Aí o que aconteceu nessa hora, quando ele perguntou pra entender? Lembra da paz que Deus me deu mesmo a minha cabeça dizendo, o Ronan, não sei o que, e eu tinha que decidir? E ele me deu paz, e que eu tinha que decidir pelo Ronan de fato, e viver essa jornada com ele? Quando ele falou assim, você quer ir embora? Aí eu olhei, meu coração voltou à paz. Acalmou na hora. Não, voltou aquela paz, tudo aquilo que eu sinto que eu sou Renata, eu. foi como tirar com a Porque, mão. porque era o ponto. Era a resposta. Era a resposta. necessário. Agora, Era por quê? angústia. Porque Era- eu ficava assim, tá, mas o que é isso? Mudança geográfica? Não. Aí eu fiquei. Aí eu ainda falei pro Ronan, Goiânia ou São Paulo? Aí, eu geralmente, esse tipo de decisão, eu não decido nada. E eu não Quem sei por que eu decide transferi é ela. pra ele. Quem decide é ela. E nessa hora eu tomei a decisão. Ele tomou. Eu não fiquei falando assim, como normalmente a gente fala, não, o que você quiser tá bem, tá bom. Você escolheu São Paulo? Eu escolhi São Paulo. Eu disse pra ela, falei assim, não, já que é pra mudar daqui, da nossa cidade, romper tudo, fechar o ciclo, encerrar, vamos pra São Paulo. Tá. Meu negócio tava no auge, né? Meu escritório de advocacia, a gente estava na área tributária. Então eu falei, pô, São Paulo é o motor econômico do país. Então lá as empresas que eu vou trabalhar estão lá. Então a chance de dar mais certo e tudo São mais. Paulo. Então não tinha noção nenhuma de mulheres de influência até aí. Não. Nada. Foi uma decisão, Deus me usou pra falar essa frase. O cara foi usado. Foi usado. Um escolhido. E aí ela falou Goiânia e São Paulo. Eu falei assim, São Paulo. Aí falei, por essas razões, tá? Agora eu falei, o lugar de São Paulo não é comigo. Mas aí aí- é você que E aí decide. você escolheu. Não, aí o que aconteceu? Aí eu peguei e ainda falei pra ele assim, calma. Ele tá me Não pedindo uma saiu de lá com a mudança decisão. geográfica, Não saiu dessa calma. conversa com a decisão. Aí eu falei Ela vai assim, eu consultar quem? vou orar, vou pedir pra Deus as favor, confirmações, não é? Eu falei, vou pedir as confirmações, né? Aí, o que acontece? Ele começou o tempo acelerado. Porque antes, por exemplo, pra namorar com o Ronan, foram 3 meses de confirmação. Pra essa, deu 1 semana. Ele achou que, tipo assim, ela já aprendeu, né? Ela já aprendeu, Não, né? outro nível, não é? Tinha- Não precisa demorar tanto. Aí, o que acontece? Aí eu pedi pra Deus, eu falei, ok, vou me mover. O que eu faço? Eu me movo pra direção. E eu vou vendo, se tudo flui, é a direção e vai tendo confirmações, meu coração tá tranquilo. Se aparece um probleminha, Se aparece alguma coisa, opa, ou eu paro, você muda. ou eu mudo. Claro. Entende? Então tem toda essa questão. Em 1 semana, Deus deu confirmações de pessoas. Aí como é importante, e ele já estava fazendo o quê? Na minha vida, para eu entender o que é você vir para a internet para propagar a voz dele, dando testemunho para atingir outras vidas. Então pessoas nessa época foram usadas na minha vida por meio da internet. Rápido. Foi rápido. E elas falaram em nível profundo espiritual, porque é raro você encontrar pessoas que realmente têm um nível profundo espiritual. O que ela tá falando, Afonso, é que ela não sabia que ela ia ter que vir pra internet. Ela não queria. mas ela ele já nunca tava me gostou. usando. O Instagram era Era fechado fechado. nessa época. Era privado. Então ela tá dizendo aqui, Deus já estava ministrando nela, porque ela foi impactada, Deus Recebi um confirmou direcionamento. coisas por meio de pessoas que estavam na internet. Então, de certa forma, Deus já estava trabalhando nela, antes mesmo de saber nada, para que depois ela entendesse o quanto essa voz, o quanto esse canal Pode chegar em outros importante. corações. é importante É importante. para atingir multidões e que a voz dele, por meio dela,
poderia atingir multidões através deste canal. A internet não tem limite. Entende? Não. E a voz de Deus não tem limite. Exato. É. Entendeu? Então, E aí Deus foi confirmando. E aí ela foi pesquisar. E eu não queria, no fundo, eu não queria morar na capital. Em São Paulo, capital. Não queria. até porque era choque muito grande e tal. Interior, enfim, Claro, não claro, queria. claro. Eu já tinha vindo aqui diversas vezes, a trabalho, fazendo treinamentos, cursos e tal, eu não gostava. Não, Há um ano não e meio queria. atrás, antes de vir, por Essa isso, foi por boa. favor, não falem que vão fazer algo, eu Ou não não vou vão fazer ou fazer. nunca vou fazer, porque a gente paga realmente a língua, não é? É. Um ano e meio antes de acontecer tudo isso, eu estava num trânsito aqui em São Paulo, e para nós esse trânsito não é normal, não. Hoje já ficou até, né, ai, não sei, enfim. E eu falei assim pro Ronaldo, amor, aqui é a última cidade na face Um da ano e meio terra atrás. que eu moraria. Aí vira, quem escolhe sou eu. Você não tem controle, né? Você não controla nada, querida. Começou a rir, ai, que bobinho. Eu falo, Coitada, não tadinho, sabe o que não eu estou sabe o que vai acontecer preparando. daqui a um ano e Não meio. sabe o que eu tô Você vai ser preparando. moradora, querida, e muito mais. E o Ronan falou o que nessa Não, aí eu falei, olha, é só quando nós tivermos condições financeiras, se fosse o caso de ter um helicóptero, eu virei pra ele. Ela brincou nisso. Ainda falei assim, você acredita? E aí, total acredito. e aí, Renata, ela até o lugar que nós viemos, mas eu não falei isso pra ela, Tá. que eu não queria. Eu deixei pra ela É. escolher. Ok. Porque eu sei que essa parte eu não mando em nada. Então, aí ela decidiu o local e tudo mais, e até nisso Deus confirmou. Confirmou. E confirmou, inclusive, tanto pela internet, porque assim, ele usou a pessoa abriu uma live pra falar sobre um assunto, e ela falou sobre outro totalmente diferente, e eu já tava acompanhando ele há 2 meses. Ele só fala raso com as pessoas. Raso, bem raso mesmo, porque a maioria das pessoas não compreende esse nível espiritual, e realmente elas têm que começar essa jornada, e aí Ok. você tem que falar num nível mais realmente ali. Naquele dia ele Naquele aprofundou. dia, aprofundou, ele foi fundo. Foi fundo. Só quem tem nível espiritual entendeu o que ele falou. E ele falava, olha, eu não sei porque que eu estou falando isso daqui, mas é isso. Minha filha, aí foi. E mudança geográfica, e falando de mudança geográfica. E ele nunca tinha falado sobre mudança geográfica. Ele contou o testemunho dele. E todos aqueles que demoraram aí foram com desonra. Eu não sou besta, não é? Então, Eu, assim, hein? por favor, eu sempre fui no amor. Quando eu vi que ele fez com filhos na desonra e foi o mesmo lugarzinho que ele queria, ele demorou tempo, atrasando o processo dele. Ou seja, Deus colocou ele para ser um exemplo para mim. Para dizer, tô te mandando realmente mudar geograficamente como eu fiz na vida dele. Você vai mudar ou você vai ficar aí? Eu não vou ficar. Pode esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ó, só vai vir, ó. Entendeu? A opção é a sua. O caminho A tá sua, valendo. o caminho tá livre, é isso. Posso te falar uma coisa que tá me chamando muita atenção? Ah. Assim, eu acho que assim, a gente fala muito sobre Deus, sobre como que eu aceito Deus, como que eu presto atenção em Deus. E aí as coisas que vocês falam me mostram, posso estar muito enganada, mas me mostram que vocês prestam atenção Sim, o tempo em todo. todos os sinais. O tempo todo. Porque, na verdade, os sinais é Deus conversando com a gente É o tempo isso. todo. Que muita gente fala que é intuição, que não sei o Sim, quê. tá não sei tudo o quê. certo. Mas você... Isso aqui é Deus. É Ele. Você não percebeu ainda? E aí você simplesmente segue... assim, eu vou falar coisas... Eu tenho Sim. uma intuição Sim. bizarra, assim. É bizarra mesmo. Por exemplo, eu entro no carro... Aí eu vou pegar o caminho de casa, na minha cabeça, bem, não vai por aqui, vai por aqui. Aí eu falo, ai, não, vou por aqui. Eu não sigo. Muitas vezes eu não sigo, agora eu já apanhei muito. Eu não seguia. Eu não seguia. Uma batata que leva alguma coisa. Eu falava, não é possível, não é possível, que saco, não segui minha intuição. É. E agora, o que tá me despertando é que tudo isso que eu sempre chamei de intuição, Sim, é não Deus. intuição. É Deus. Então, amor, presta atenção. O que a Ellen faz, o Ronan, eles prestam atenção em tudo isso que você segue aí, que você recebe. Sim. Todos E isso nada mais é que os sinais dele, né? Isso. Isso é tudo isso. É. E aí, conforme vocês vão seguindo isso e vai dando muito certo. Sim. Eu tô certa, né? É isso. E ele é acessível. Ele está acessível a todos. A questão que eu falo, inclusive, de Deus é o quê? É só sentir.
Mas para você sentir, você tem que permitir. Tem que se permitir. Se você não permitir, não vai. Adianta, não E é bloquear aqui e abrir aqui. Bloqueia a mente e acessa o coração. Porque o racional vai te... isso. O racional vai te... Eu acabei de perceber que eu tô dando outro nome para o negócio da vida inteira. Isso, mas eu acho que o nome é isso. Aí, é o que eu falo, o professor pode chamar de intuição, de tudo. É Deus. Aí vocês me permitem fazer o meu papel aqui agora. Aí, ó. Racional. Ótimo. Que é trazer para o ser humano terreno o que nós estamos conversando aqui de uma forma mais didática. Esse assunto, ele é intangível. Sim. Ele é intangível. Estou falando de intuição, de sinais. É imaterial. Que são imateriais. Não é como um livro que você põe na mão, essa caneca que eu pego, esse celular que eu seguro. Não. Você precisa sentir. Então eu vou dar exemplo. Exemplo faz com que as pessoas enxerguem. Porque é exemplo da vida real. Então não tô falando de algo do além. Vou pegar esse exemplo. A Ellen começou a decidir que era em Alphaville que nós iríamos morar. Mas ela começou. E eu não falei para ela nada disso. Na semana em que ela estava falando de Alphaville, estava na nossa casa um dos melhores amigos do nosso filho. Tá. Ele ia direto para lá, dormia lá, enfim. Eles estudaram juntos durante muito tempo. Nós nunca tínhamos ido a Alphaville. Só ouvia falar. E eu tinha ouvido falar. A Ellen começou a ouvir falar depois dessa decisão, dessa busca por confirmações. E ela foi buscar a qualidade de vida, parará, que também é um interior, não deixa de ser interior. Fora do grande centro e tal. Beleza. Na mesma semana. Que eu pedi a confirmação. O filho dessa amiga, esse amigo do nosso filho, estava na nossa casa. E ele disse: tia, eu passei no vestibular e vou morar em Alphaville. Ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Nem nossos filhos sabiam do que nós estávamos conversando. Aí a mãe dele, aí a Ellen, opa, como é que é? Guilherme, você vai morar em Alphaville? Mas Alphaville aonde, Guilherme? Não, tia, assim. Tem uma tia minha que mora lá, que é muito amiga, um primo do meu pai, primo da minha mãe, que já mora lá não sei quantos anos. Vai escutando. Mas na semana, só para ver mais com essa, o que aconteceu? Além dessa live, na sexta-feira, eu já estava procurando, na quinta e na sexta, eu já estava procurando casas aqui. Conversando com corretores e tudo. E quando me falavam em Alphaville, eu olhava para aquilo, Alphaville para mim era um condomínio. Entendi. Só um condomínio. Só um condomínio. E eu achava gigante. Eu dizia, meu Deus, tem vários condomínios dentro daquele condomínio, eu não tô entendendo. E eu via duas cidades e elas fundidas, eu não entendi o que é isso. Aí Alphaville é essa fusão, é o miolo dessas duas, né? Enfim. E eu olhei para aquilo e eu não tava compreendendo. E aí eu vendo já com alguns corretores, vendo os negócios, e aí pegou, e aí eu tava rolando aquela coisa desconfiada, né? Porque corretor vai te vender qualquer coisa, não vai ter aquela... E Deus já havia me falado assim, filha, confia em mim. Eu vou te mandar as pessoas, o seu processo vai ser leve. São pessoas que já passaram por problemas e que eles vão facilitar a sua vida, porque você só deu. Agora chegou a hora de você receber. E você vai receber. Imagina, uma pandemia mudar médico, dentista, colégio de menino, não sei o quê, nananã. E ainda a casa. E agora em Alphaville tem a questão do córrego, tudo fedido, não sei o quê. Tem beleza. o GT que cheira mal. Aí, em alguns condomínios é insuportável. Como é que nós íamos saber disso? Aí na sexta-feira, que foi anterior a essa questão, na sexta, aí a menina pegou e falou assim, nossa, era interessante você ter alguém que more lá. Eu disse, não, mas eu não conheço ninguém. Conheço ninguém nem em São Paulo. Como que eu vou conhecer alguém em Alphaville? Tá tudo certo. Aí já começam, Alphaville é cheio daquelas pessoas, não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu, já vai começar, né? Mas beleza, tá tudo certo. Aí tá. Aí pegou quando foi no sábado. Aí eu falei assim, não, mas Deus me falou. Falei pra pessoa, isso na sexta. Deus me falou que vai mandar as pessoas pra poder me ajudar nesse processo. E vai ser fluido. E ela já viveu experiências que deu ruim pra ela, que vai facilitar para mim. É isso que ele me falou. Quando foi no sábado, aconteceu isso que o Ronan falou. Do amigo, ele foi lá, falou em Alphaville. Aí já mostrou. Aí eu, muito assim, eu sou mais de doar. Eu dou. Agora, eu pedir algo pra você antes, né? Porque ele me fez quebrar tudo isso nesses 3 anos. Era mais difícil.
Era mais difícil. Então eu tava, inclusive, numa zona de conforto que só eu conhecia tudo, dava tudo, não sei o que, ajudava todo mundo, enfim. E aí eu tive que vir para esse lugar, eu receber. E eu depender do outro ainda, e ainda fazer filtro e começar tudo de novo, a carteira de um monte de coisas de profissionais, pra gente poder ter aqui na nossa família e nossa rotina fluir. Aí ela pegou e falou, aí ele falou isso. Quando ele falou isso, eu falei, ok. Eu digo, meu Deus, então... Aí Deus falou assim, liga pra minha amiga. Aí eu falei, tá. Aí eu digo, eu vou ter que contar, porque a gente não tinha contado pra ninguém. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e comecei a conversar com ela. Quando eu comecei a conversar com ela, Deus sabia que eu não ia pedir nada. Ela ofereceu. E quando eu contei, ela já começou assim, nossa, amiga, você tá me contando que você vai mudar. Meu Deus, toda amiga minha, que eu faço uma amizade assim, tal, tão profunda, ela já muda. E não, dá nem tempo da gente chorar. O que é isso? E foi toda essa comoção que a gente teve. Aí tá. Quando ela mudou isso, ela falou assim, não, tem a minha prima lá, que é casada com o primo dela, mas ela chama de prima. E tal, ela é maravilhosa, não sei o que, ela vai te ajudar. Eu disse, não, e era num sábado. Eu falei, não, deixa, segunda-feira a gente conversa com ela, tal, não sei o que, não incomoda ela. Não incomoda ela, tal. Aí ela ligou pra essa menina. Aí essa menina me ligou. E ela é mais racional. Ela diz que até hoje, ela diz assim, ela é mesmo o Espírito Santo, porque, e eu vejo mesmo, ela é de conversar 5 minutos no telefone e já tá bom. Nós conversamos 2 horas. Uau. E ela passou todas as informações. E ela foi aqui fluido. É bom, ali não é? Alma, coração, tudo. E toda a experiência esse aqui você dela. não vai, né? Perde seu tempo lá não. Olha a experiência. Ela teve uma Legal, experiência que ela alugou uma Escola casa. de criança. Ela alugou uma casa e ela teve que ficar 1 ano nessa casa, sentindo o odor do rio, Gente, porque ela desespero. passou por isso. E, ou seja, o que acontece? Ninguém Deus falou. avisou. Não, ela teve que ficar Não, lá. É, pra ela não, né? Então. Aí agora ele fez o quê? Evitou que eu passasse. É porque se você Você visita o entende? condomínio de determinada época do ano, Você não É, sente, né? sim. não sente. É. Mas mudou o vento, você não aguenta. Mas o que eu fiz? Por que acontece essa história? Além de ser a história verdadeira, é para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo como que Deus fala com a gente. Fala. E essa história tangibiliza, faz com que as pessoas, puxa, então isso é Deus falando comigo? E ele faz isso na sua vida direto. Ele faz isso comigo então. Não faz só comigo. Mas as pessoas não escutam. É. As pessoas levam para o lado de uma coincidência, levam para o lado da intuição, tá tudo bem. Mas se você passar a perceber E seguir. se ligar, ficar atento e perceber, você vai ver, e aí junta com aquilo que a Ellen falou agora há pouco, que é, vai na direção. Se tudo fluir, se tudo estiver bem e o seu coração estiver em paz, não tem angústia, não tem confusão, não tem nada, vá. Vai, confie. E escuta. As pessoas vão ser usadas para falar com você, para Deus falar com você por meio delas. Então, isso para mim é uma forma muito fácil das pessoas entenderem. Ah, como é que eu falo com Deus? Como é que eu escuto a voz de Deus? Assim. É uma das formas. Só que o que acontece? Entende? Na Terra, as pessoas estão aqui e Deus usa essas pessoas. E o que acontece nesse processo? Por que elas não querem escutar também e obedecer? Porque elas querem viver a vontade delas. E a maioria das vezes, o direcionamento que Deus te dá usando pessoas é o contrário do que você quer. E você sabe disso. Só que aí você prefere viver a sua vontade. E aí Então quebra a você... cara. É. E é tão Ai. simples, né? Tá ali. Não é pra fazer. Você vai e faz, reclama. E aí... E aí culpa ele ainda, e aí não eu- é? e aí- Pô, e aí- você nem Eu me não tenho avisou. oportunidade. Você nem me avisou. Olha a sua história. É. Não, E mas aí- aí. Pode falar, perdão. E aí, só para pegar o gancho, né? E aí, enfim, a Ellen, né, decidiu, teve todas as confirmações e nos mudamos. Chegamos aqui em São Paulo, né? De Malicuia, como se diz no 2020 interior. mesmo. E Deus falou Em pra mim, dezembro de 2020. feche todas as pontes. Nós tínhamos alguns bens. 3 anos. Ele mandou vender tudo. Uma casa que há 2 anos. Aí vem o motivo. Não tem aquelas coisas que acontecem na sua vida e você não sabe por quê? Você fala, o que é isso? Eu tô fazendo minha parte e não tá acontecendo por quê? Há 2 anos atrás, a gente queria vender a nossa casa pra gente ir pra um condomínio. E eu sentia que Deus me falava que a gente estaria num condomínio, mas eu achava que era na minha cidade. Nós tentamos vender a casa pra gente poder fazer uma outra lá nesse outro local. Ele não deixou vender. Nós fizemos diversas coisas antes da pandemia. Mas a pandemia. O que aconteceu? Nós vendemos meu carro, nós vendemos outras coisas, nós vendemos fazenda, tudo na pandemia. Rápido. Rápido. Aí a casa Na foi a pandemia, única no que tempo dele. sobrou.
A casa foi a única que sobrou. O que aconteceu? Aí pegou o Ronan e falou assim, nossa, amor, essa casa não vende mesmo. Meu Deus, numa pandemia, que vai ser impossível mesmo. Eu falei, meu filho, Deus falou que antes da gente ir para São Paulo, queria vender. Como? Eu também não sei, mas vai vender. E estamos aqui fazendo nossa parte. Fomos organizando as coisas. 15 dias antes de vir para São Paulo, com passagens compradas e tudo organizado, a casa foi vendida, na pandemia. No tempo dele, tá certo. Caramba. História real, Renata. Gente. História real. Não, eu quero falar de mulher de influência. Então, Sim. Então tá, vocês mudaram. Isso. Sim. Mudaram a E vida. aí, nesse processo, antes de mudar pra cá, aí eu vou contar agora do Mulheres de Influência. Eu achava que era startup de turismo. E tava vindo com essa mudança, com isso. No segundo momento que eu vim, antes de dezembro, foi mais ou menos em A gente veio outubro, olhar a casa. nós viemos olhar a casa novamente. Nós viemos em agosto, depois a gente veio em outubro. Tá, E aí a gente tava decidido, nós vamos mudar em dezembro, nem que seja pra ficar no hotel. ok. Mas nós vamos mudar em dezembro. Essa é a questão, beleza. Aí nós viemos em outubro, aí o Ronan mais uma vez foi usado. O que acontece? Eu estava totalmente focada e dizer, não, eu sei que o meu chamado de vida não é essa questão dessa startup de turismo. Mas se Deus falou que eu tenho que passar, me tornar um empreendedor, um empresário, enfim, de sucesso, ter esse sucesso, equilibrar vocês com a família e tudo, como eu já fiz isso, só que agora num nível mais profundo para atingir um outro tipo de pessoas que eu ainda não estou entendendo o que ele está querendo, mas beleza, ok, eu vou fazer minha parte. E então vai ser o turismo, depois eu vou viver o que eu quero, que é aquela questão. Eu imaginava até vivendo isso com essas mulheres depois. Aí, mas ficou isso pra mim. Inclusive, eu não fiquei compartilhando com o Ronan. Estava só comigo. Quando nós viemos pra cá, o Ronan, do nada, o que ele faz? Conte. Eu tinha na minha cabeça que eu também não falei isso pra ela na época. Eu via isso, fui apoiar, eu via que ela estava se movimentando, mas eu não conseguia ver a Ellen No turismo. naquele caminho. Tá. Mas eu não sabia como dizer isso pra ela, eu não tinha elementos, era uma coisa minha. Poxa, a Ellen não tem nada a ver com isso. O negócio dela é com mulher, é com família. A vida inteira dela, ela deu mais prioridade a isso. Então eu não conseguia ver. Tá. Mas enfim, fiquei calado, apoiando. Fizemos viagens para a capital de Tocantins para se reunir com pessoas. Fizemos até, participamos de cursos aqui em São Paulo, né, sobre isso. E estava caminhando. Bom, mas alguma coisa na minha cabeça dizia que não era isso. Aí você veio participar de uma imersão. Aí, em outubro, que foi essa segunda vez que nós viemos aqui, eu fui participar de uma imersão aqui do marketing digital. Aí você entendeu um pouco mais E eu sobre não entendia isso. nada sobre marketing digital. Tá. Nada, zero. Olha. Zero. É uma imersão de 2 dias, Tá. sábado e domingo. No sábado, e a Ellen, né, falou já que eu tenho muita facilidade. Eu pego muito rápido as coisas. Aí se eu só fazer um adendo antes, o que Deus me falava quando eu estava com esse processo? O que era a startup? Não era só que ela ia atingir isso. É que por meio do que ele estava propondo para mim, dessa mudança, eu iria falar para as multidões. As profecias e promessas que tinham sobre a minha vida, que eu tinha recebido anos antes, e que nos 2 últimos anos, antes inclusive de acontecer isso, sobre a minha vida e da abundância que viria na minha prosperidade, da minha família, de gerações, e Deus mostrava assim, e queria fazer a diferença no mundo. Ele começou a me lembrar do que eu prometi aos 9 anos. Ok. Você não falou que ia fazer a diferença no mundo? Lembra? Fazer a diferença no mundo era isso. Aí ele começou a me mostrar multidões. E eu não entendia. Inclusive, antes de me mover para cá, eu falei para Deus, porque eu já sabia o que eu poderia enfrentar. Se eu for falar para multidões que eu não sei como que ele ia fazer, na minha cabeça era o quê? Uma palestrante, não é? Né? Vi Michelle Obama e disse, tá, enfim. O que eu iria fazer? Eu falei assim, olha, Deus, você está me mostrando toda essa prosperidade. Estou vendo toda a abundância. Vidas, multidões, estou vendo. Aí eu estava acompanhando que foram respostas de oração a esse pessoal do marketing. Tantos milhões, bilhões de dinheiro ali com eles, né? Aquela coisa que eles estavam com as pessoas. Não me via, mas ok. Aí eu falei assim, aí eu falei pra ele, se minha família não estiver comigo no final disso tudo que o Senhor está fazendo eu me mover, eu não quero. Pela primeira vez, eu vou lhes obedecer. Aí, minha filha,
Quando ele me deu essa segurança, ele me deu o quê? Paz. Dizendo o quê? A sua família estará com você. Você vai viver tudo isso, você vai ter tudo isso, você vai falar para as multidões e a sua família estará com você. E hoje, vivendo esse processo de 3 anos, ela não só está comigo, como elas também, a minha família, todos, estão sendo usados e falando para outras pessoas. Gente, que máximo. Entende? E aí, no primeiro dia, eu sou muito rápido para essas coisas. Assim. Eu tenho facilidade. Chego no hotel, ela ficou no hotel, ela não participou dessa imersão. Descansando. O sono da beleza. Seu momento, né, meu bem? Meu momento. Amava esses momentos, meu Deus. Tão bom. E aí eu voltei no primeiro dia, aí tive uma conversa com ela. Nesse dia eu fui usado de novo. Falei, amor, deixa eu te falar um negócio. E a Ellen, extremamente discreta. O Instagram dela era fechado. Ela não fazia vídeo, não gostava. Nada, zero prazeroso pra ela isso. E eu vou e falo pra ela, amor, tem nada a ver com você, startup, de turismo. E o seu negócio, amor, é com mulheres. O seu negócio é assim. Tava nascendo ali o Mulheres de Influência. Na verdade, nasceu já no coração dela há muitos anos, mas tava se clarificando. Mas isso pra mim era missão, como que eu vou... Aí ela viveu esse dilema, monetizar, né? Como uma monetizar a missão, missão. Pra ela fazia tudo de graça. Como fez a vida inteira. E eu falei, e é na internet. Renata, essa mulher chorou a noite toda. Passei a noite inteira chorando. Porque era desconfortável demais pra ela isso. E tendo paz. Ou seja, sabia que era o direcionamento de Deus. Aí eu falei, você tá de brincadeira. Confusão é essa? Eu tô chorando, mas eu tô em paz. Não, chorando e tô em paz. Mas é porque era muito desconfortável esse ambiente. Porque eu já sei o que eu vou ver, eu tenho muita consciência das coisas. Ela Era mais um exercício. Aí ela entendeu que essa era a forma dela atingir multidões. Entendi. Que Deus Que ele me havia falava. falado para ela antes. Entendi. E que ela estava pensando que era um caminho, mas era esse. Aí ela, né, ficou naquele processo ali, ressignificando isso, assimilando. No outro dia eu fui para o segundo dia do encontro, da imersão, e no final tinha um churrasco na casa de um dos líderes lá da imersão. Chegou na casa dele, era uma das casas que nós tínhamos olhado na primeira vez que nós fomos. Você acredita? Que nós viemos. Você tá louca, meu? Eu tô aqui, eu nosso quarto capítulo, você fala, não acredita? Você não assistiu os 3 primeiros? A casa, e ele tinha recém mudado de Goiás pra cá, pra Alphaville. Vizinho Tocantins. Naquela casa, na vinda que a gente veio em agosto, a gente visitou essa casa. E nós iríamos fechar, só que eu não gostei da casa. Pra nós com 3 filhos, entendeu? Aí a Ellen não quis, tudo bem. E quando voltamos em outubro, ele já tinha alugado essa casa. Eu falei, cara, essa casa eu vim aqui nela. Essa casa foi a casa que a gente olhou para alugar e tal. E a gente estava já de data marcada para ir, não tínhamos mudado ainda. A gente estava indo de novo para olhar outras casas. Ainda não tinha uma casa? Não, eu falei, nem que fosse no hotel, mas a gente participar. Tava em paz. Eu disse nem que fosse no hotel, a gente já estava pensando já. E eu aproveitei a ida para participar dessa imersão, já que era lá e tal, né? E começar a esse mundo, me chamou a atenção, enfim. Na verdade era para ir, para poder fazer esse, né? Enfim, todo esse movimento. E lá no dia, eu me lembro direitinho, teve a hora do churrasco lá na casa dele, e aí eu fui sentar para comer. E a esposa dele veio para sentar a comer. E ela brincou comigo. Posso sentar com você? Eu falei, sinta-se em casa. Brinquei com ela. E começamos a comer. E cadê a sua esposa? Ela perguntou para mim. Olha, ela deve estar no hotel, mas ela tinha ido pro shopping. Não, aí eu estava injuriada com Deus, né? Brava. Conversando, eu não tô entendendo o que é isso. Ele me dá um direcionamento, não sei o que, nananã. Aí eu peguei, e na madrugada, chorei a noite inteira. Acho que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. Porque, né, eu tinha que aceitar. Enfim. E é a minha missão, que eu amo. Mas entende o como? Que aí e aí vem o que ele já tinha me falado alguns meses antes. Ele estava me mandando uma mensagem, tipo assim, não se importe com o como, não se importe com o como. O quê? Não é? Era viver realmente, estar na direção e viver, porque não tem como agora. Não é assim. Vai vivendo que eu vou te mostrando, é isso.
E aí uma pessoa que já há muitos anos não conversava comigo, há muitos anos, acho que já tinha, quando eu comecei a namorar com o Ronan, Deus desenterrou essa pessoa para poder me mandar uma mensagem, e eu postava assim, para pessoas privadas, eram 400 pessoas que eu aceitei no meu Instagram. Quando essa pessoa me mandou do nada uma mensagem, eu tinha feito um post só de um negócio, de uma frase lá, que Deus mandou, porque eu só postava assim na hora que ele mandava. E não ficava eu filmando, era uma frase. Eu disse, tá bom, vai universo para as pessoas que precisam, não sabia, é? Ela vai evoluir. É isso, ele sabe, Hoje ela entendeu? tá falante. Hoje ela tá- Enfim, mas olha o processo, olha o amor dele, Mas é um não é? processo, né? Olha o amor dele, e a gente tem que fazer. O que ele fez? Ela comentou no negócio e ela falou justamente como eu tinha impactado a vida dela como mulher e como família. Com aquela frase. E aí veio, pum. Não, aí o Ronan Você falou, falou, o não sei o que, caminho é eu digo, não acredito. Você falou, é isso. Aí eu digo, tá. Isso E eu vai. já escutei diversas vezes isso, mas assim, ele pegou uma pessoa que há muito tempo não falava comigo, entende? E colocou pra ela falar naquele dia, sabe? Naquela confusão que eu tava tendo, e era... Aí tá, eu respirei, eu digo, tá bom, mas eu preciso de mais confirmações. Aí eu estava no shopping, aí de repente ele falou, volta pro hotel. Eu digo, meu Deus do céu, ele não deixa nem eu curtir o shopping, não é? Tá bom, vou lá. Fui pro hotel, e ele agora vá pros pés. E eu não sou de ficar assim, ai, eu vou pro quarto, eu oro, tal, não sei o que, aquela coisa. Ele mandou eu ajoelhar. Eu não sou de ajoelhar. Ele mandou eu ajoelhar. Comecei a escutar um louvor. E um louvor que é aquele Sonda-me, que ele tinha me falado. E eu não lembrava a letra do Sonda-me. Quando eu coloquei a letra, ele falou, coloca essa música. O que é o Sonda-me? Ele fala justamente das flechas que vão atingir as gerações. E fala de tudo isso que ele vem construindo. Ah, meu Deus. Aí eu comecei, aí eu só chorava de novo. Aí quando pensa que não, o Ronan me liga. Quando o Ronan me ligou, ele falou, amor, tá aqui no churrasco, que a mulher dele chamou. Aí, ou seja, ele já tinha me falado, vai começar os convites e você vai ter que aceitar. Chegou a tua hora. Eu digo, ok. Aí ela falou, cadê sua esposa? Aí eu tava toda lá, ó, chorando. Tive que me desfazer, De tomei novo. um banho. Eu falei, eu vou. Obedeceu. Eu fui, não obedeci. queria ir. Não queria. É um ambiente que Mas ela fui. não conhecia ninguém. Mas um negócio fui. que ela nem participado ela tinha. Ele mandou, Ela não beleza. tinha nem participado do evento. Só eu. É. Aí eu fui. Chegou lá, na hora que eu cheguei, ela me recebeu com tanto amor, com tanto carinho, e já começou a conversar comigo. Aí veio uma outra e ele usou essa outra. E eu conversando com ela sobre mulher, família, essas coisas, conversando. E ela é do marketing digital, essa menina. Ninja. Ela é ninja. Aí ela virou pra mim e falou assim, nossa, Ronan, você é sua mulher, hein? Você já faz lives? Porque esse aqui já dava várias lives. Incríveis, inclusive. Eu não vejo assim. Deus usou a boca dela pra me falar meu Instagram fechado. Pra me falar sobre isso, é algo que ela nem sabia o que estava acontecendo. Eu nem conversei sobre. Entende? Entendo. Então a gente pode falar que o Mulheres de Influência, ele não é um movimento, né? Não. Ele é um acontecimento. Ele é um mover. Ele é um mover para mulheres, Isso. é para falar de família, para falar de Isso. amor, para falar de desenvolvimento pessoal. Isso. Porque o que vai acontecer? Ela vai alinhar a essência dela com a missão. Ela vai descobrir quem ela é. E como? Nesse ambiente. Como? São em eventos? Teve um evento agora. Isso, teve um evento agora. Então ela tem que viver uma jornada. Tá. Ela tem que começar essa jornada comigo. E nós temos vários produtos. Tá. Né? Então tem o Master Heart, que na verdade é aquele que vai estar mais próximo de mim, que nós vamos conviver com outras Ok. mulheres. Então vão ter realmente encontro, porque assim, não é só falinha, é viver. É viver. Tudo que eu fui vivendo, eu demorei anos, inclusive, para entender algumas coisas, e que eu já coloquei várias pessoas para poderem viver isso, Você vai colocar lá. em um mês, elas já conseguem fazer coisas que eu demorei às vezes anos. Entendi. E aí, mas não é só você, Ju, só você não. Não. E Temos tem outros. todo um preparo, tem várias pessoas ali, né? Isso. Eu fiquei apaixonada. O evento agora foi no Tangará, em Isso, São no Palácio Paulo. Tangará, elas ficaram hospedadas, nós fizemos diferente, inclusive, porque não era só lá, nós também teve no Salão Cristal, nós tivemos lá também, onde acontecem os casamentos, e aí elas, que é um salão maior, tudo, então é o que nós merecemos viver aquilo ali, né? Sim. E aí elas ficaram hospedadas também, por quê? Porque nesse processo também eu mostrei para aquelas que também não conseguiram ir,
que elas não conseguiam gerenciar sua própria vida. Certo. Em que sentido, inclusive? Aí eu me incluo nessa. Muitas. Eu já tô sentindo aqui. Viu? Pegou Vocês aí, estão Renata? aqui. Pegou aí, Renata? Tá. E foi pra justamente, Eu mesmo. entendeu? Olha aí, mulher consciente, é sobre isso. Não. Entende? A gente... Não tá fugindo, né, amor? Não Não, foi, meu é. Deus, é Não. maravilhoso. Eu acompanhei nos stories, mas algumas amigas minhas foram. Foi impecável. Isso. Ah, vai ser no Tangará de novo. Vai. Gente, Vai. você não tá Renata, entendendo. você vai ter a segunda Vai chance. ser Nossa. Você fica hospedada É. no Tangará. Você não tá entendendo. É vida de rainha por 3 dias mesmo. Isso. Amei. Não, assim, mas eu quero saber mais. Se eu quiser saber mais, onde eu vou? Porque eu tô Onde é o muito... site que eu vou achar No isso? Instagram da Ellen. Tá. Ellen, Ellen com E-L-L-E-N. São 2 L's, né? L's. Vocês vão deixar Underline Mas vai estar aqui Montes. embaixo. Vai estar né? embaixo. Underline Montes. No link da bio da Ellen tem Tá lá. a nossa página, tem a página do Mulheres de Influência. Inclusive lá tem um formulário se a pessoa quiser fazer parte. A pessoa pode fazer parte de diversas formas, como apoiador, como patrocinador, como, Ah, pode entrar. Embaixadora, Legal. madrinha. como Marcas. madrinha, Olhem como pra isso. marcas, enfim, tem uma infinidade de ideias e de possibilidades. Uma coisa que é importante, Renata, é o seguinte. Muitas mulheres, e nesse primeiro evento isso ficou evidenciado, geral que a Ellen já tinha visto isso, as mulheres elas querem inserir os seus maridos nesse movimento. Ah, boa. As mulheres elas querem fazer parte, não sozinhas. E isso é espetacular, porque no final nós estamos falando de Muito legal. família. Exatamente. É. Tema, Não, né? não é porque a Ellen entende pela vida dela, pela vivência dela, pela experiência dela, que começa da mulher. Porque a mulher é essa base da família, que recebe de Deus essa sabedoria, que é guiada pelo Espírito Santo, e ela vai conduzir o marido e os filhos. Certo. Então ela vai ser a que edifica o lar. Então, assim, é a parte da mulher. Então, Mulheres de Influência, ele é o primeiro passo. Mas nós temos o que nós chamamos de ecossistema. Homens de influência, casais de influência, famílias de influência, empresas de influência. E nós vamos ter uma universidade da família, que é uma plataforma muito parecida com a Real Play, mas com conteúdos para a família. Que legal. Todo gente. o conteúdo vai ser voltado para a edificação da família, da mulher e da família. Sim, sim. E todo esse entorno da família. Além dos produtos Sucesso. físicos, E né? nós vamos ter vários produtos da marca, produtos físicos, tais como louça, vestuário, Mulheres de influência. mulheres de influência. Sim. E nossa Né? instância também, que a gente quer a Fazenda. Tem um projeto também de ter a Fazenda para não só as mulheres, mas a família também. E pra lá. Para nós termos Que esse legal. lugar. É. Incrível. Um lugar amei. de descanso. Então, Mulheres de Influência é esse lugar onde a mulher ela vai tirar um tempo para ela. Tá. Onde ela vai ser num ambiente seguro, um ambiente sem julgamento, um ambiente onde a mulher vai olhar para dentro dela. Você comentou aqui conosco no off que teve uma amiga sua que foi no primeiro evento. Sim, amor. E ela gostou muito, e uma das coisas que ela te disse foi: há muito tempo eu não tirava um tempo para mim. Pra cuidar de mim. Então, Amei. essa é a essência do Mulheres de Influência. Lá não é sobre networking para fazer negócios. Isso vai acontecer naturalmente. Mas lá é um ambiente de autocuidado. E ela vai ser tratada não menos do que como uma rainha, como a Ellen sempre disse e viveu. Né? É a coisa do merecimento, a coisa de você ter realmente aquele momento seu. Então é sobre isso que é a Mulher de Influência. Eu tô encantada. Bom, e além de tudo isso, Não, tem o quadro na real. não, e Quer saber? O assunto poderia ir mais, nós vamos ter que Sim. terminar, é óbvio. Sim. Mas o quadro tá na real. Mulheres de influência. Entendeu? Então, Quer dizer, Não tinha como ser diferente isso. não, E não tem como fugir. inclusive a Real Play foi uma também das confirmações de Deus. Olha aí, Eu sei. Você sabe, né? eu não tenho essa pretensão. Eu Eu sei. fico muito, Mas fico eu muito falei, grato. mas é. Só receba. Eu só recebo, É, justo. Eu tô muito feliz, muito É. encantada com vocês, cada dia mais. Tem que agradecer muito. Obrigada. agradecemos. Que delícia de série Incrível. essa. Que delícia saber mais sobre o propósito mesmo, sobre o que tem por trás. São pessoas reais, pessoas que estão fazendo, estendendo a Sim. mão mesmo para as Isso. pessoas, para ajudá-las e a melhorarem suas vidas, né? E dar base para essa geração. Esse é o intuito.
para que nós possamos ter uma geração realmente que ela seja edificada, que é o quê? Pessoas alinhadas com a sua essência e sua missão, equilibradas emocionalmente e espiritualmente e tendo uma base familiar de fato, replicando isso, não um padrão com maldições, realmente um padrão de bênçãos, de amor, de cura e de esperança. Eu vou fazer uma última observação e provocação. Perguntas. Isso fizemos lá no dia do evento. Nós estamos finalizando 2023. Esse episódio está sendo gravado em dezembro de 2023. Quantos milhares de reais e de tempo, porque não é só sobre dinheiro, é também sobre tempo, e tempo é muito escasso hoje em dia? Sim. Quem está nos ouvindo, faça essa reflexão. Quantos milhares de reais investiu? Eu vou ficar só em 2023 porque está próximo. É latente. Tá muito pertinho, dá para a pessoa lembrar. Ela investiu na empresa dela. Quantos milhares de reais ela investiu? E quanto de tempo que ela investiu participando de treinamentos, capacitações, comprou maquinário, contratou pessoas, fez investimentos para a empresa dela ser melhor. Ok. Certamente quem está nos ouvindo vai falar 100 mil, 200 mil, 300 mil, Sim. 500 mil reais. Milhões. Milhões, quiçá. E a outra pergunta é: Quanto você investiu? quanto você investiu em você e na sua família? E se eu perguntar para 100 pessoas se ela quer ter uma empresa multibilionária, mas para isso ela tem que destruir a família dela, ela vai dizer que não quer ter a empresa multibilionária. Mas quando ela perceber, ela passa mais tempo e investe mais na empresa do que na própria família. Então, é no mínimo contraditório. No mínimo. Então, o Mulheres de Influência é esse lugar onde a família vai ser a prioridade. E começa com as mulheres. E tudo que nós falamos, nós já pensamos em todo o outro entorno da família, porque não tem, pergunte para quem você quiser, não tem empresa forte, não vale a pena uma empresa forte e multibilionária com a família destruída. De que a felicidade não está no que o dinheiro compra, está no que o dinheiro não compra. O que tem valor. Fiquem com essa. Gente, o recado tá dado. Sigam, dá o seu likezinho, sigam o nosso canal, Real Play. Só posso agradecer a vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos e incrível. contem conosco. Imensamente. Já, nos vemos já. Só começando. Um Tchau, beijo. tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.